Fala pessoal, começando mais um programa Sinal Extraterrestre ao vivo aqui pelo Facebook. Quem estiver acompanhando pode vir pela minha fanpage no Facebook, Thiago Tiquete, procura na fanpage que você vai encontrar o nosso programa que está ao vivo. É o nosso segundo programa de 2017 e esse programa vai ser o tema Abduções Alienígenas. Um tema que já foi muito pedido, o pessoal pede demais esse tema e é bem interessante. Vamos começar. Imagine você na sua casa, sentado no sofá, e de repente você sente que não consegue mais se mexer. Nesse momento, você vê uma luz entrando pelas frestas da porta, pela janela, você sente o ar começar a ficar ionizado, você sente que alguma coisa não está certa. Momentos depois, você se esquece de tudo o que está acontecendo. Vai acordar algumas horas depois, possivelmente no mesmo local onde você teve o início dessa experiência, mas não vai saber o que está acontecendo. O que aconteceu nesse período, você não se lembra o que aconteceu. O som tá bom, pessoal? Só me falam se o som estiver legal, André. Boa noite. Céu Braga também, fala se o som tá legal. Boa noite, Patrícia. Então, imaginem também você no carro, numa estrada deserta, e de repente você avista uma luz à sua frente. O seu carro para, não consegue mais funcionar, e você sente que algo está errado. Você só vê essa luz. Algumas horas depois você chega ao seu destino. Mas aquele destino que você levava normalmente 15, 20, 40 minutos, você levou 2 horas e meia, 3 horas. Você não sabe o que aconteceu nesse tempo. É o que se chama tempo perdido. Se você juntar todas essas características, se posterior a esses eventos você começar a ter pesadelos, ter fobias, ter medo de escuro, por exemplo, você pode ter sofrido uma abdução alienígena. Sim. Não quer dizer que todo mundo que não se lembra de alguma coisa foi abduzido. Não, não é isso. Mas um conjunto de características, de eventos, de fenômenos, podem levar a isso. Então, o tema de hoje do nosso programa são as abduções alienígenas, algo espetacular no fenômeno da ufologia, algo ainda muito, mas muito criticado, vamos assim dizer. Nem todas as pessoas acreditam. Pouquíssimos profissionais da área médica, psicólogos, psiquiatras, dedicam algum tipo de estudo sobre esse fenômeno, que é algo espetacular. Eu sempre me interessei sobre esse assunto, acredito que é um dos aspectos mais incríveis da ufologia. Nem todos os casos certamente são verdadeiros, isso a gente sabe, mas aqueles casos que chegam até a gente, até nós pesquisadores, são casos enviados por ou psicólogos, ou psiquiatras, ou algum médico, algum profissional da área de medicina que não consegue desvendar o que aconteceu com o seu paciente. Existem muitos livros na literatura, muita informação farta, em português e em inglês. Eu vou dar uns exemplos. Recentemente eu adquiri esse livro aqui, Taken, da doutora Carla Turner, PhD. Estive em Curitiba recentemente, no evento de ufologia, no 9º evento brasileiro, Congresso Brasileiro de Ufologia, onde conheci pessoalmente, finalmente, o Dr. David Jacobs, e me falou muito bem da doutora Carla Turner. Uma pessoa nova na pesquisa, assim, nova que eu digo, ela já faleceu, né? Esse livro dela que é pós-mortem, mas é um estudo que ela fez muito detalhado. Faleceu jovem, mas as descobertas desse livro dela são fantásticas. Não tão incríveis, aterrorizantes,
do que este livro aqui, Infiltrados, de David Jacobs. Comecei a ler esse livro, é muito bom, ele é realmente fantástico. Antes que eu me esqueça, pessoal, um beijo para Mariana Schumann e o grupo de estudos ufológicos lá de Canela, que está assistindo ao vivo essa transmissão. Pessoal de Canela, cidade linda e maravilhosa. Obrigado pela companhia e vocês que continuem fazendo um trabalho fantástico de ufologia. A gente precisa de grupos mais ativos e vocês são um bom exemplo. Como eu dizia, muito bom esse livro, fantástico. Outro livro excepcional, Sequestros Alienígenas, do Mário Rangel, publicado pela editora UFO, Biblioteca UFO. Vale a pena, esse aqui tem à venda no site da revista UFO. São mais de 300 páginas, gente, com casos pesquisados pelo Mário Rangel, um dos maiores especialistas em abdução, em regressão hipnótica que a gente tem. Há muito tempo ele vem trabalhando isso e muitas das suas descobertas nesse livro aqui são primordiais para a pesquisa. Outro mais antigo, mais clássico, Abduções, John Mack. Também muito interessante, ele também conta vários casos bem detalhados. Em português, esse aqui você vai conseguir na estante virtual ou em algum sebo. Só para fechar nosso exemplo, esse aqui também, testemunho oficial do Bud Hopkins. Que esse aqui é a verdade sobre a abdução na Brooklyn Bridge. O que foi essa abdução? Dezenas e dezenas, muitas testemunhas, viram um objeto aqui abduzir uma pessoa à noite em Nova York. Simplesmente essa pessoa estava no quarto dela e as testemunhas que viram essa abdução, elas viram um objeto do lado de fora do prédio. E através de uma luz, de um feixe de luz, passou a pessoa em posição fetal, acompanhada por alienígenas. Ela saiu do seu apartamento, voando através dessa luz, e embarcou nesse objeto voador não identificado. Dizem que uma das testemunhas foi na época, secretário-geral da ONU e 2 seguranças. Mas além desses, outras dezenas de pessoas viram a mesma coisa. Outras pessoas não tão próximas viram um objeto ao lado do prédio. Estamos falando de Nova York, a cidade que nunca dorme. Sempre vai ter uma testemunha nessa cidade. Então, para ilustrar, o que a gente vê é que existe uma farta literatura, uma farta documentação sobre a abdução. A abdução ela teve início, não se sabe ainda. Muita gente fala que a abdução ela existe desde os tempos da Bíblia. Por exemplo, a gente fala muito do Jonas e a baleia, que para alguns pesquisadores, para alguns ufólogos, a baleia nada mais seria do que um OVNI, um objeto submarino identificado, onde Jonas foi levado ao seu interior, abduzido, e por lá ficou. Assim como Ezequiel também teria passado pela mesma situação. E sempre houve aqueles contos, aqueles relatos de pessoas que falavam que encontravam demônios, fadas, durante a noite e durante a madrugada. Muitos relacionam esses seres, vamos assim dizer, fantasiosos, como fadas, duendes, gnomos, com seres alienígenas, na verdade. O primeiro caso a ganhar grande notoriedade, no caso de abdução, foi Beth e Barney Hill, nos Estados Unidos, em New Hampshire, quando eles foram abduzidos por seres alienígenas. Mas antes dele, há ainda o caso de Antônio Vilas Boas, o brasileiro Antônio Vilas Boas, que também foi abduzido e foi obrigado, vamos assim dizer, a manter relações sexuais com uma extraterrestre. Esses 2 casos foram ganhar as notícias de todos os jornais do mundo na época, apesar do caso da Barney e Beth ter sido em 1965 e o do Antônio Vilas Boas em 57, o dele só ficou conhecido através do casal Lorenzen, da April.
Associação para a Pesquisa de Fenômenos Anômalos em português. Então, através deles é que esses casos ficaram conhecidos. E o que eles têm em comum é que foi o start para o conhecimento da abdução. Agora, quando a gente fala dos seres que abduzem, e aí vai uma gama muito grande de questionamentos. Quando a gente fala de seres que abduzem, muitos dizem que são vários tipos de seres que abduzem. Por exemplo, David Jacobs ele não acredita, ele acredita que seja apenas uma raça de ser que abduz. Além disso, ele não acredita que existam outras raças. Não é que não acredite, é que não há comprovação para ele que outras raças visitem o planeta Terra. Eu escrevi o livro, todos vocês sabem, Guia da Tipologia Extraterrestre. Até conversei com ele, né, quando tive essa oportunidade em Curitiba, e tentei mostrar, não demovê-lo da ideia, mas mostrar que existem registros muito confiáveis também de outros tipos de seres. Ele falou: Thiago, eu entendo, mas no meu campo de pesquisa eu só me permito acreditar naquilo que eu tenho uma convicção e que eu tenho umas provas. E a prova dele é através da regressão hipnótica. É através da abdução, da regressão hipnótica dessas pessoas que foram abduzidas. O que ele mostrou nesse livro dele é algo estarrecedor. Quem já tem um livro e está lendo vai concordar comigo. Quem não tem, vale a pena adquirir. Mas a abdução em si, ela tem um aspecto muito ainda muito nebuloso para todo mundo. Nenhum pesquisador até hoje conseguiu falar ao certo qual é o objetivo dessas abduções. Nenhum abduzido conseguiu que um ser extraterrestre lhe dissesse a razão de sua abdução. Isso não ocorre. O que eu acredito e eu concordo com o Dr. David Jacobs é que a abdução é sim realmente feita apenas por um tipo de ser. E seriam os Greys. Mas os Greys não seriam seres que estão no comando, vamos dizer. Os Greys seriam seres que fazem um trabalho sujo. Né? Se a gente pode falar assim. São seres que entram no quarto da pessoa, no caso da pessoa, e removem do local onde ela está e levam até o objeto. A colocam na cama, aprendem e tentam acalmá-la de alguma forma. Mas os procedimentos são feitos por outros tipos de seres, ou comandados por outros tipos de seres. David Jacobs, no livro dele, fala que a abdução é composta por 3 ou 4 tipos de seres. Todos da mesma espécie seriam, ou da mesma origem. Os Greys seriam os operários, teríamos como líderes alguns Greys mais altos ou reptilianos, ou até insectoides. Nisso também entraria a ajuda dos híbridos, que são aqueles seres que têm um DNA metade humano, metade alienígena. Para você ver, é muita informação sobre a abdução e pouquíssimas certezas. Mas antes de continuar, até para dar um pouco para informar vocês, ao final do programa eu vou estar fazendo uma pergunta, e a pergunta, quem responder corretamente a pergunta vai receber o meu mais recente livro, o Guia da Tipologia dos UFOs, fartamente ilustrado, à venda comigo. Se alguém quiser entrar em contato em PVT ou manda um e-mail para mim, meu e-mail vai estar na descrição final do vídeo. Então quem quiser comprar, adquirir, pode entrar em contato comigo. E eu vou sortear um desse livro que vai ser enviado para casa do vencedor sem custo nenhum. Aliás, eu e a Jéssica, que está aqui, a Jéssica Fênix, da fanpage Alienígenas do Passado, inclusive fizemos uma promoção, um sorteio, várias pessoas ganharam livros, mandei para todo mundo que eu estava devendo o livro, que comprou comigo, que ganhou no meu programa passado, que foi sorteado no programa da Jéssica. Todo mundo vai receber esse livro porque eu acabei de mandar. Vamos dar um oi aqui para o pessoal antes de continuar? O André mandando um oi, a Cel Braga um oi, a Patrícia oi, Lilian, preferida Shakira,
oi. O Maicon, boa noite. Marta, como sempre, boa noite. A Márcia Valência também, Marcos Ufo, a Nath Costelina, a Mariana Schumann, do grupo Lá de Canela, o André também já me deu um abraço, Ana Moraes, Luiz Ederson, Ferreiro Ferrares também está sempre aqui, viu? Juliana Vidigal, Engrenagem Trick, está comentando, falando que esse livro dos sequestros alienígenas é muito bom, concordo. Ariel Amal, o Alexandre Zanucci, o Marco Antônio Santos também está aqui sempre. Isolde Com também está aqui. Quem mais? O Marcos Reiki. Gente, o Marcos Reiki é a pessoa que faz os meus vídeos da apresentação, da chamada do programa. É ele que faz, ó. Cada vídeo melhor do que o outro. O Valdir Topetti, o Eberton Araújo, Patrícia, a Laura Pereira, o Levi Carneiro, Marta, já falei, o Beto Jabareik, o Roberto Munhoz, meu amigo, Luiz Prestes, Leonardo, Esther, Breit, todo mundo, gente, muito obrigado. Vamos fazer esse programa aqui, um programa legal. Vocês podem fazer as perguntas que a gente vai debatendo aqui, qualquer outro assunto, a gente fala de abdução, mas é qualquer outro assunto que a gente pode debater. O Alexandre Zanucci já falou que já teve um contato de 2º grau. Conta pra gente, Alexandre, como foi esse contato aí que eu comento aqui. Quem mais aqui tá fazendo uma pergunta? O Marcos Henrique, aquele bem lembrado, Enoque foi abduzido, é verdade. A história de Enoque é muito interessante, porque a Bíblia só falta usar a palavra abdução. Todos os aspectos que são utilizados no relato desse caso leva a crer que foi realmente isso que aconteceu. E a Bíblia só não usa a palavra abdução alienígena, mas é tudo, se você for transportar para os dias de hoje, é exatamente isso. É incrível, é muito legal. E o caso do garoto Janiel, já ouviu falar no norte do Brasil? Patrícia, não ouviu falar. Posso estar enganado, manda para mim depois essa informação. O caso da abdução do Nilson Pátero também, que viajou no disco voador. Aqui, o Francisco Ufos fez uma pergunta. A abdução pode ocorrer dentro de nossa própria casa? Francisco, na maioria das vezes ocorre dentro da nossa casa. E o que muitos céticos preferem deixar de informar é o seguinte. A grande maioria das abduções ocorre quando a pessoa está acordada. Isso descartaria qualquer daquelas explicações de paralisia do sono, de sonhos e coisas assim. Em muitos casos a pessoa está acompanhada. Em outros casos, além dela ser abduzida, também outras pessoas que estão com ela são abduzidas ou permanecem em estado catatônico, paralisadas. Quando ela volta, que as pessoas também voltam a agir normalmente. Então, e ocorre também dentro dos veículos, no seu próprio veículo. Você não tem que estar necessariamente deitado ou dormindo ou no escuro ou cochilando para você ser um potencial abduzido. Isso ocorre dentro da nossa casa, com você acordado e outras pessoas ao seu redor acordadas também. Isso que é um fato intrigante na ufologia, né? Interessante também que o Dr. David Jacobs, a gente conversou bastante, e ele me dizia de alguns casos que ele pesquisou, que teve casos de abdução onde, além do abduzido, o cachorro da família que estava ao lado também foi levado. A pessoa abduzida, enquanto estava ali na mesa sendo analisada, sendo examinada pelos seres extraterrestres, do seu lado o seu cachorro estava dormindo, como tivesse sido colocado para dormir. Então veja que interessante, a gente está muito condicionado a pensar na ufologia, na abdução, somente naqueles casos que você está dormindo e de repente sente uma presença na ponta da sua cama, no pé da sua cama, você sente que não consegue se mexer, que você está dormindo, mas não consegue abrir o olho, quando abre não consegue gritar. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A abdução é um amplo, vamos assim dizer, uma ampla
possibilidades, são várias possibilidades num fenômeno só, beleza? Ô Beto, qual que você quer? Todo mundo quer também, gente? Vamos embora. Grupo também, Grupo de Pesquisa Ufológica, é o GPUSC. Luiz Prestes Júnior, é o Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina, São José dos Campos. Escreve pra gente aí também, quanto mais grupos a gente tiver aqui passando, melhor. Já eu repito, é muito importante a atuação dos grupos de pesquisa de campo, principalmente. Ferreira, mandei o seu sim. E quem quiser ter a sua pesquisa divulgada, manda para mim. E eu sou coeditor da revista UFO. E todos os textos que chegam para mim, eu leio os textos e mando para o Javaer. Muita coisa a gente está publicando e vai publicar ainda mais. Tenho certeza. Quem tiver uma pesquisa legal, não precisa escrever em forma de texto. Quanto menor, fica mais fácil o nosso trabalho, mas não tem problema. Você manda pra gente que a gente dá um jeito aqui. Se for interessante, a gente com certeza vai publicar. A Cel Braga aqui fez um questionamento bem interessante, viu? Na opinião dela, quem abduz não é do bem, pois está forçando uma situação, e questiono muito quando tentam justificar essa ação dizendo que o objetivo é a melhoria da raça humana. Só se for para melhorar a raça deles, porque, segundo o Espiritismo, esse tipo de mudança radical acontece no plano espiritual antes de reencarnarmos. Pelo menos foi o que entendi e aprendi na doutrina. Fico me perguntando se seria mesmo permitido que esses seres fizessem esse tipo de coisa, mudança melhoria com a raça terráquea. Céu, eu sou, vamos dizer, não tanto ao mar, não tanto à terra, quanto as afirmações do Dr. David Jacobs. E para ele, o que está havendo é realmente uma agenda para controle da raça humana. Substituir a raça humana por seres híbridos, não híbridos. Híbridos. Híbridos são seres metade humano, metade extraterrestre, mas que viveriam no planeta Terra, se inseririam na nossa sociedade, nos nossos costumes para viver aqui no nosso planeta. Eu sou da opinião que eles não querem destruir a gente. Se quisessem, já teriam feito. A não ser que não queiram destruir a raça humana, porque hoje em dia nós temos um arsenal militar que poderia causar algum problema até no planeta, destruir o nosso planeta. E já que eles querem conquistar o nosso planeta, eles querem um planeta que seja habitável, penso assim. Ou então eles estão aqui simplesmente de passagem. Eu falo isso muito nas minhas palestras. A gente não sabe o objetivo deles. Mas eles podem estar aqui de passagem, podem estar aqui de férias, podem estar aqui para analisar, para observar, para pesquisar, para coletar, para abduzir, para fazer círculos nas plantações, para fazer mutilação de gado, para recolher animais. A gente não sabe o objetivo deles e de várias raças que vivem no nosso planeta. Mas eu também concordo contigo, para mim não tem nada de bonzinho. Se fosse bonzinho, teria evitado ou salvado ou nos dado a cura de várias doenças que a gente hoje não tem. Se fosse mal, já teria invadido e destruído o nosso planeta, a não ser que queira nosso planeta intacto. Mas se você for pensar dessa forma também, você tem que levar para o lado de que, como eles estão aqui há tantos e tantos e tantos anos, eles poderiam já ter conquistado a Terra há 100, 200 anos atrás, quando o nosso poderio bélico era nulo. Se hoje em dia é muito longe da tecnologia que eles têm, há 100, 200 anos atrás era mais longe ainda. Então, para mim, simplesmente nós somos um oásis, um planeta azul, como alguns milhões no universo, mas mesmo assim, no universo de bilhões e bilhões de planetas, nós somos uma pequena porcentagem de planetas com vida inteligente. Então, nós temos algum valor, né? Então, para bonzinho, também não são malzinhos, também acredito que não. O Lucas perguntando aqui, fala... Boa noite, Lucas. O que você acha das palestras de Philip Schneider? Lucas, eu sempre sou muito sincero aqui, cara, meus vídeos, nas minhas palestras, e eu falo mesmo. Eu não acredito no Philip Schneider, não. Eu até recentemente dando uma olhada nas palestras dele, que ele fala muito disso, né, de seres bons, de seres ruins.
Então, mas eu não levei fé, cara, não levei fé. Eu acho que ele falta provas, porque falar por falar, eu acho muito difícil. E o nome dele e a reputação dele também não é muito boa no ufologia mundial, não, tá? Ó, o Alex Reis aqui mandando um abraço de Cape Cod, Massachusetts. Eu adoro falar. Tem duas cidades nos Estados Unidos que eu adoro falar o nome: Massachusetts e Connecticut. Abraço, Alex. O José Rodrigues perguntando aqui por que muitos daqueles praças que trabalharam na Operação Prato não se manifestam hoje as experiências vividas? Boa pergunta, José. Eu acredito que muitos deles não queiram, simplesmente não queiram, temam alguma coisa ou não tem como provar. Se você olhar os documentos da Operação Prato, você vai ver que tem sempre lá soldados assinando, sargento assinando, só que é sempre um nome de guerra. Soldado Matos, sargento Santos. Então, para você identificar esse pessoal, é difícil. Eu não investiguei a Operação Prato, eu conheço a Operação Prato, já li, mas pesquisar ela a fundo, não pesquisei. Mas, na minha opinião, eles não vieram ao público por, não sei, por alguma ameaça, por algum temor, estão vivos ainda, a gente não sabe, né? Mas que essa Operação Prato ocorreu, todos têm certeza que ocorreu. O André falando que o caso Arthur Berlet também foi fantástico. O Marcos aqui perguntando pra gente, bem boa pergunta, hein, gente? Você considera a hipnose uma prova consistente de uma abdução? Marcos, eu questionei muito isso, o Dr. David Jacobs. Eu perguntei para ele se realmente você pode confiar 100% e nem ele acreditou nisso, nem ele é 100%. Ele falou, Thiago, a regressão não é 100% garantida, né, por 100% verídica, porque não o processo em si, não a hipnose, mas quem a realiza, quem a conduz, quem a condiciona o abduzido, o suposto abduzido. Então, a abdução, ela levanta alguns fatos que você não tem como provar que são verídicos fisicamente, mas também não tem como negar que não tenha ocorrido. O interessante do Dr. David Jacobs é o seguinte, ele não... a abdução dele não põe a pessoa em transe profundo, ele faz a pessoa relaxar. E ele foi falando pra gente as técnicas que ele usa. Ele faz algumas perguntas chaves, que é para pegar a pessoa se ela estiver mentindo. Por exemplo, quando a pessoa fala que estava deitada e de repente sente que está levitando e está indo em direção a uma janela, a uma parede. A pergunta que ele faz, sim, você abriu a parede? Você foi sair pela porta? Se a pessoa quiser inventar, ela fala, não, a porta estava aberta. Então não, não tinha porta. Ah, sim, então você foi para a janela. Não tinha janela. Então você pegou havia uma porta ou uma janela aberta? Não, não havia. Você então parou e não tinha nada para se passar. Não, eu atravessei uma parede. Então ele faz várias jogadinhas. Se a pessoa estiver mentindo, ela vai fantasiar aquilo na cabeça dela, mesmo inconsciente, e ele vai conseguir, com toda a experiência que ele tem, ele vai conseguir desvendar se a pessoa está falando a verdade ou não. Tá? A Chay, oi Chay também, obrigado. A Marta perguntando aqui, você não tem medo de ser abduzido, Thiago? Marta, não, porque se eu tivesse que ser abduzido, eu já teria sido. A abdução, ela é intergerações, vamos assim dizer. Uma pessoa começa a ser abduzida e passa para filho ou para filha e vai descendo em gerações. Eu perguntei para o Dr. David Jacobs como é que começou isso. De uma hora para outra tem que ter começado. Primeiro, ele acredita que a abdução realmente só começou a ocorrer
no início do século XIX. Ele não acredita que houve outras abduções antes. Ele acredita que esses seres que estão abduzindo hoje começaram a chegar aqui no século XIX. E eu perguntei para ele como é então que foram escolhidas essas pessoas. Foram aleatórias? Ele falou, Tiago, foram aleatórias, mas através de uma escolha direcionada, vamos assim dizer. Segundo David Jacobs, no início do século XIX, houve nos Estados Unidos e em algumas partes do mundo um grande surto de uma doença respiratória. Isso está levantando a possibilidade, não investigou isso a fundo. E que, segundo consta, e ele foi vendo isso através das pesquisas, algumas pessoas que não sofreram com essa doença respiratória passaram a ser abduzidas. Foi o start. A família, a geração dessas pessoas começou a ser abduzida. Então, ele acredita que, de alguma forma, os alienígenas utilizaram, vamos assim dizer, um experimento químico, borrifaram em cima de algumas pessoas no mundo, não sei, que conseguiu separar quem eles queriam abduzir de quem não teria saúde ou não teria interesse ou não estaria dentro dos padrões que eles quisessem abduzir. E isso ocorreu. Então, a partir do início do século XIX, as famílias, as primeiras pessoas foram abduzidas e foram por gerações e continuam sendo. Se é abduzido, casa com abduzido, o filho deles vai ser abduzido. Se é abduzido, casa com alguém que não é abduzido, o filho deles vai ser abduzido. Se não, um não abduzido casa com outro não abduzido, o filho dele não vai ser abduzido. Tem que estar na família, tem que percorrer a família, tem que percorrer a árvore genealógica. Então, qual é a razão da abdução? É um experimento a longo prazo? A gente não sabe. Esse é um dos questionamentos interessantes na abdução, beleza? O Luiz Edson, o caso do grupo geral é bem interessante, tendo em vista que relatos de algumas crianças do interior do Nordeste. Gente, eu quero conhecer esse caso. Se alguém tiver, me manda, por favor. A Marta tem medo de ser seduzida. Eu também temeria, Marta. O Roberto Munhoz perguntando aqui pra gente será que o Dr. David Jacobs não estaria seguindo o mesmo caminho do J.J. Benítez, o autor do Cavalo de Troia? Ou seja, escrevendo seu próprio Cavalo de Troia? Roberto, não acredito. Pelo que eu convivi com o Dr. David Jacobs, ele é muito confiante no trabalho dele. Ele não tem o que ganhar, vamos assim dizer, materialmente, se fosse escrever uma novela, uma obra de ficção. Desde o primeiro livro dele, A Ameaça, teve um outro, The Trait, e mais um outro, que ele bate nessa tecla, que ele vem buscando essa tecla, que ele já tem, desde o primeiro livro, ele tinha um direcionamento, ele estava chegando à conclusão que algo estranho estava acontecendo. O objetivo era esse que chegou à conclusão nesse livro. Então eu não acho que ele está fazendo isso não. E o J.J. Benítez, ele pesquisou muitos casos de ufologia na Espanha. Tem até um novo aqui, um livro novo dele, Para Susurros. São 40 anos de pesquisa ufológica que eu tenho. Muito bom livro. Então, o David Jacobs é convicto do que ele pesquisa. E eu acredito que realmente o que ele faz é algo a se pensar. Ana Naira. Boa noite. Gostaria de saber a sua opinião sobre o caso do garoto do Acre desaparecido na segunda suposta abdução. No caso do garoto, encontraram diversos símbolos em uma estátua. Até hoje o garoto está desaparecido. O menino desapareceu no dia 27/3. Faz 3 dias que ele desapareceu. Olha, Ana, eu nunca não ouvi falar disso. Eu não sei se é porque eu estou aqui em Brasília e a gente não pega muitas notícias do Acre,
do norte do Brasil, mas eu nunca ouvi falar. Que tipos de símbolos e estátuas foram essas que deixaram lá? Quantos anos tinha o garoto? A gente tem que levar em consideração tudo isso, porque os jovens fogem de casa e a pessoa só vai saber disso depois, né? Então, são várias pesquisas que tem que fazer. A Cláudia Ortiz, boa noite, Cláudia. A Lilian Secron, existem 2 filmes hollywoodianos, Os Esquecidos e Os Escolhidos, de 2003 e 2013. Muito interessante com relação à abdução, concordo. O primeiro trata de envolvimento do governo norte-americano como tendo celebrado um pacto com uma espécie alienígena para ocultar o fenômeno. Já o segundo trata de uma família que sozinha terá que enfrentar o fenômeno e evitar a abdução de um dos filhos. O que mudou em 10 anos, se considerarmos ambos os filmes como reflexo da pesquisa ufológica não só nos Estados Unidos, mas mundialmente? Nossa, que pergunta profunda, hein? Lilian preferida, eu acho que nada mudou. Eu acho que esses 2 filmes apresentam 2 aspectos da ufologia. Uma seria o envolvimento do governo norte-americano junto com seres que eles teriam um pacto para abduzir essas pessoas. E aí me vem um livro chamado MILAB, Military Abduction, de Helmut Lerner, que ele fala disso, que as pessoas que ele pesquisou de abduções falaram que haviam encontrado seduzidas e levadas a lugares subterrâneos, que havia um contato entre seres que no mesmo local tinham seres alienígenas e militares no mesmo ambiente fazendo a abdução das pessoas. É algo fantasioso? Pode ser, mas eu sou acostumado a não descartar nenhuma possibilidade, nunca. E o segundo caso é o caso da abdução clássica, né? Que tenta enfrentar o fenômeno e evitar a abdução de um dos filhos. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não existe ainda remédio para evitar uma abdução. Existem casos de pessoas que tentaram agredir alienígenas, existe casos de pessoas que tentaram forçar, existe o caso, isso dito no livro do David Jacobs, que uma abduzida estava sendo encaminhada por 2 seres alienígenas, estavam conduzindo ela dentro do objeto. E ela sentiu que ela não estava assim tão inconsciente. Ela estava muito mais consciente do que poderia estar. O que ela fez? Uma cotovelada no olho do alienígena. E saiu correndo. E o que ela relata depois é que os seres a devolveram para o lugar dela, lá para a casa dela. Mas ela foi abduzida várias outras vezes depois. Então, você pode até evitar uma abdução momentânea num dia, mas quantas vezes eles quiserem, eles vão abduzir a gente. Silvana, boa noite. Achei fazer um comentário legal, muito interessante essa questão da índole dos gays, né? Nem bons nem ruins, um mistério. Simplesmente é o seguinte, o Shei, nem bons nem ruins, eles estão aqui para fazer o trabalho deles e ponto. Simples. Levi Carneiro falando que os aliados da humanidade de Marshall V.L. Summers revela-se que a parte dos ETs, nossa, tá no choque do meu negócio aqui, que a parte dos ETs que estão aqui para dominar o planeta e outra parte está aqui para proteger de nós para quando sairmos do nosso sistema solar. Os ETs dominadores não estão aqui para nos destruir, porque eles querem nós como escravos. Não querem destruir o planeta porque querem o planeta para eles. Olha, Levi, é mais ou menos nessa linha de pensamento que o Dr. David Jacobs escreveu o livro dele. Está tendo uma... Eu estou tendo choque aqui do meu fone. Está tendo uma
vamos dizer, ele está substituindo seres humanos, à medida que vai morrendo, por seres híbridos. Então, no momento do futuro, não teríamos mais seres natos, vamos dizer, terrestres, seres humanos natos, e sim híbridos. A não ser que eles mantenham algum número de pessoas para algum propósito. Entendeu? A Thelma Fernandes aqui dizendo: boa noite, Thiago. Boa noite, Thelma. Dr. David Jacobs, ao meu ver, está equivocado. Ele acredita que todos os terroristas são maus. Os fatos não mostram isso. Thelma, eu não dizer. Bom, se você for levar para o lado em que conquistar o nosso planeta, dominar a nossa raça humana é ser mal, eles realmente são. Isso é ser mal. Estão querendo substituir a raça terrestre por uma raça híbrida. Isso é ser mal. Que todos os extraterrestres são maus? Não, eu acho que nem bons são, na minha opinião, nem bons são. Você tem realmente alguns seres, isso na abdução também. Tem alguns casos em que pessoas, muitas vezes crianças ou até mais velhos, são supostamente curados por seres alienígenas, mas você não vê, por exemplo, que eles curem milhares de pessoas que estão doentes de algum mal, por exemplo, AIDS, câncer. Você não vê isso. Para mim, isso seria uma razão deles serem bons, todos, ou qualquer um deles. E você não vê isso. Então, para mim, eles estão aqui para fazer um trabalho que eles têm que fazer, uma agenda que eles têm que fazer, e ponto final. O Roberto falou para mim que eu gosto de falar o nome dessas duas cidades, Massachusetts e Connecticut, por causa do Arquivo X. Pô, cara, o Arquivo X fala de tudo que é cidade, né? Achei olhando para mim se eu tenho alguma notícia sobre o Vittorio Pacatini. Percebo que vocês, ufólogos, evitam falar nisso. Não, a gente não evita, não. Porque realmente a gente não tem notícia nenhuma dele. Ele desapareceu do mapa. Obviamente que no nosso meio a gente tem algumas informações dele, mas ele realmente não abandonou a ufologia, está vivendo a vida dele, tem os problemas dele, tem os assuntos dele. Mas ninguém evita falar, não, aqui realmente não tem que falar de uma pessoa que largou a ufologia, a gente não sabe por quê. E até hoje ele não recebeu ninguém ou encontrou ninguém que pudesse conversar com ele e perguntasse por que ele desapareceu, né? Ô Dani, vários coraçõezinhos e... A Cel Braga falando que quanto aos círculos e implantações, pararam de aparecer, segundo o GEVAER, há um período do ano onde há mais incidência. Houve o mesmo em 2016. Quais são as novidades sobre esse assunto, principalmente no que concerne ao Brasil? Cel, em 2016 teve, né? De Prudentópolis. A gente teve lá os agroglifos em Prudentópolis. Segundo o que vem ocorrendo no Brasil, eles começam a acontecer a partir de outubro, novembro, que acontecem aqui no Brasil. E em 2016 ocorreu sim. Deu até aquele problema com o número 43. Muita gente usa o número 43 para descartar até o próprio agroglifo. Mas um trabalho sobre o agroglifo foi muito bem feito por vários profissionais. Alguns nem ligados à ufologia, nem ligados à revista UFO. Mas mesmo assim, quem contesta até hoje não contestou os laudos científicos. Ninguém contestou isso ainda. Ninguém contestou o resultado das amostras do solo, amostras da planta. Ninguém contestou os cálculos matemáticos. Ninguém contestou o relato das testemunhas. Eles simplesmente contestam o fato do GEVAER estar lá, do GEVAER falar que acredita que seria extraterrestre. São pessoas que, ao meu ver, cada um tem sua opinião. Cada um pode acreditar ou não acreditar. Eu já falei, há algum tempo atrás, não acreditava que os círculos pudessem ter uma natureza extraterrestre. Hoje em dia eu acredito. Mas as pessoas levam muito isso para o lado pessoal, preferem atacar a pessoa
a contestar os fatos em cima de fatos. Então isso também não pode ocorrer, ok? O Michael perguntando aqui se eu conheço o caso da mulher da Ilha do Meio. Se você conhece, o que você acha do caso em relação às possíveis situações que nos visitam? Acho esse caso interessante, pois há falado que a mulher comprava semanalmente 300 a 400 quilos de peixes. Michael, já ouvi falar desse caso, mas, sabe, eu acho que isso aí tá mais para folclore, para contos, porque tá certo, comprar 300, 400 quilos de peixe é muita coisa, mas pô, cara, e a mulher tem que ser rica, porque 300, 400 quilos de peixe não é barato não, viu? E sobre as possíveis civilizações, eu, vamos lá, eu acho que há possibilidade de ter outras civilizações vivendo no nosso planeta? Ah, por que eu falo isso? Porque a gente conhece mais da Lua do que dos nossos próprios oceanos. A gente tem fossas abissais de milhares de metros de profundidade, de quilômetros de profundidade, e a gente já explorou, mas não explorou. A gente não explorou tudo. A gente não tem como esvaziar os oceanos e pesquisar. Por exemplo, o monstro do Lago Ness, até hoje ninguém conseguiu comprovar. Ninguém pode afirmar certamente que é mentira, ninguém consegue falar certamente, cravar que seja verdade. Ninguém conseguiu esvaziar o Lago Ness para isso. E o Lago Ness é cheio de cavernas. Então a gente tem muito que conhecer do nosso próprio planeta ainda. O Marco Antônio aqui contando como é que ocorre as incursões dele, de metafísica. Ele fez uma abdução com a doutora, uma sessão de hipnose com a doutora Gilda Moura, que imagina que não conseguiu pegar as informações porque estava com muito estresse no momento. A doutora Gilda é realmente uma profissão muito boa também. A Cel perguntando aqui quais são os critérios utilizados pelos extraterrestres para abduzirem uns e outros não. Será que tem a ver com resgates, dívidas kármicas, de genética, sintonia vibratória? Selma, eu acho que tem a ver mais com a fisiologia e biologia da pessoa mesmo. Lembra que eu contei a história no início? Que segundo o Dr. David Jacobs, no início dos anos do século XIX, houve essa grande essa epidemia de uma doença respiratória que muita gente sofreu e algumas não. Ele acredita que a partir daí que começou essa abdução. Então o critério eu acho que tem que ter boa saúde. Você não vê, por exemplo, abduzido, e eu perguntei para o Dr. David Jacobs, você não vê abduzido alcoólatra, você não vê abduzido viciado, você não vê abduzido até deficiente de mobilidade, né? Deficiente físico, você não vê isso. Pode acontecer depois? Pode acontecer abduzido e morrer? Claro que pode. Isso é normal. Mas, inclusive, eles têm um poder tão grande, eles têm sobre a mente humana, eles conseguem controlar a mente humana que, por exemplo, eles conseguem fazer com que a pessoa não seja viciada em drogas, em álcool. Isso eles conseguem. Então eles evitam isso, mas uma pessoa andando no meio da rua, ela vai ser atropelada, ela vai morrer. Isso é o acaso, né? Mas eu acho que o critério foi feito há muito tempo e esse critério vai passando de pai para filho. Vamos ver o que mais aqui. O Beto perguntando se eu acredito que um dia eles irão se comunicar conosco. Ô Beto, eu acho que a gente vai conseguir. Eles vão se comunicar com a gente quando Quando nós. Bom, deixa eu pensar. Vão, mas vai ser mais por insistência nossa do que por vontade deles, vamos assim dizer. Se eles quisessem comunicar com a gente,
Isso já teria acontecido há muito tempo. Porque eles estão aqui. Eles estão aqui. Então, se eles quisessem se comunicar com a gente, isso já teria ocorrido. Agora, acho que a gente vai, de alguma forma, vai conseguir flagrar, vai conseguir torrar a paciência deles, que eles vão se comunicar finalmente com a gente. A Mariana aqui, ó, nosso grupo se despede, mas manteremos contato. Agora cada um vai para casa. Neste sábado teremos Egeus em Gramado e ouviremos sobre o caso Arthur Berlé, também de abdução. Um abraço para Mariana Schumann, para o grupo Egeus. Um abraço para todos aí de Canela e estejam com a gente nos próximos vídeos. A Marta perguntou comigo se eu acho que as pessoas que estão abduzidas, muitas delas foram abduzidas. Marta, sempre, não vou falar 100%, mas a grande maioria dos abduzidos, eles retornam. Por quê? Porque é alguma razão de investigação, vamos assim dizer. Eles vêm, eles abduzem a pessoa, fazem o que tem que fazer e devolvem para o planeta Terra para ver a reação dela, para ver alguma coisa que estão querendo descobrir, para utilizar essa pessoa como um guia para um híbrido. Quando eu falo um guia para o híbrido, vocês têm que ler o livro do David Jacobs para saber o que eu estou falando. Mas você também deve estar falando daquela cena do contato imediato terceiro grau, né? Que a nave grande libera os pilotos dos Rangers, libera um monte de gente que estava desaparecida e tem a fotinho de cada um ali e vão mostrando. Pode ser isso. Eu acho que todos os abduzidos são devolvidos, não fica ninguém lá não. Senão já lembra do Freundrich, Valentis Freundrich, aquele piloto que desapareceu no estreito entre a Austrália e Nova Zelândia, não foi? Então, ele até hoje desaparecido, não lembro disso. Estou vendo aqui agora, Natalino. Jovens estudiosos de ovinologia desaparecem sem deixar pistas. Estou vendo aqui, ó. Saiu no blog do ovni.com. Uma notícia de um jovem de 24 anos, de Rio Branco, Capadocia, tem que circular pela internet. Sabemos que muitas pessoas desaparecem no Brasil todos os dias. No fato que House é que o jovem é um estudador do ocultismo e da ovinologia. Cara, o que ele tem ali... Bom, eu não sei se isso aqui vai chegar a ser um mistério, por exemplo, igual o da máscara de chumbo, né? Que até hoje a gente não tem uma resposta àquele caso das máscaras de chumbo, que os dois que foram encontrados mortos também deixaram várias informações, né? Mas interessante. Walter aqui, olá Walter. Carrel. Qual a diferença entre abdução física e espiritual? O Carrel, eu não sou o maior especialista em ufologia espiritual. Isso tem a Mônica, tem a Margarete, que conhece isso muito mais do que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa. A ufologia física, o nome já diz, você é abduzido o seu corpo todo, né? Você está acordado, você está despertado, na grande maioria dos casos, e você sofre a abdução do todo, do corpo físico. Eu acredito que a espiritual seja a abdução da sua alma, né? Pode até ter uma semelhança, a pessoa pode acreditar que é o que ocorre quando você faz aquela experiência de sair do corpo, né? Mas eu não entendo muito não. Mas eu acredito que o nome, a abdução física é o corpo e a espiritual seria a alma. O João Madriles, o caso da Varginha é verídico na sua opinião ou foi sensacionalismo na TV? Não, João. O caso Varginha é verdadeiro. O caso Varginha é real. Tudo o que aconteceu lá foi verdade. Houve a captura de seres, houve o resgate da nave, houve avistamento das meninas. Outras pessoas também viram outros seres. Há muitos relatos ainda. Tem muita coisa para descobrir ainda sobre esse caso. Varginha, eu me arrisco a dizer, ele impôs... Olha, veja bem, a gente tem
O caso Roswell, que aconteceu em 1947, né? Até hoje, ele é considerado um caso real. E até hoje se fala muito dele. Varginha foi em 96. Então são pouquíssimos anos, são 20 e poucos anos, 21 anos que ocorreu Varginha. Tem muito por andar. A maioria das testemunhas do caso de Roswell já morreu. Em primeira mão, né? E Varginha não. A gente vai ter mais Varginha logo, logo, pra ter certeza. O Kael aqui falou que adora os Greys cinzas e tem contato com eles. Amigo, eu não gosto não. E tem um grupo de Piracicaba, beleza. O Levi falando aqui que o David Jacob fez um ótimo trabalho revelando o problema de hibridização e dominação da Terra. É isso mesmo. Chefe Bala Amorim, abraço pra você, meu querido. A Marta falando que se acredita que aviões possam ser abduzidos. Marta, um avião pode ser abduzido? Todo avião? Eu nunca ouvi um caso em que um avião todo foi abduzido e todas as pessoas foram abduzidas ao mesmo tempo. Isso eu não vi. É um pouco difícil. E eu não acredito. Eu não acredito. Vou ser bem sincero com você. Acho que não. Se vocês têm tecnologia, não sei. O Tito Mena aqui pergunta se eu já ouvi falar do Boldin. Não é Bob Jean, não? Se for Bob Jean, eu já ouvi falar assim, cara. Francisco pergunta se é capaz de ter um contato com os extraterrestres por telepatia ou algo assim. Alguns abduzidos creem que sim, o Francisco. Alguns abduzidos acreditam que a forma até de comunicação desses seres é por telepatia. É algo que também o Dr. David Jacobs não acredita. Ele acha que, e quando a pessoa acredita, que a grande maioria dos abduzidos que ele pesquisou não é telepatia conversa. Eles dizem que como se a vontade surgisse dentro da cabeça deles. Não é uma conversa. Por exemplo, você está parado e de repente vai ao banheiro. Surgisse, entendeu? Isso, Tito. Bob Jim. Conheço. Bob Jim. Esse aqui eu não vou medir palavras não. É um charlatão. Ele é um charlatão. Esse cara aí, da década de 80, 90, não leva a sério esse cara não. Marco Reik. Tem um caso de abdução nos Estados Unidos, que a mulher foi vista saindo através de uma luz na janela. Isso, é esse caso aqui, ó, Marcos, ó. Isso aqui, ó. O testemunho oficial. Foi pesquisado pelo Bob Hopkins. É fantástico esse caso. Esse livro que eu reli há pouco tempo. É muito bom. O Roberto falando que o Thiago acha mais fácil forjar uma foto de um UFO do que forjar um agroglifo. Muito mais, Roberto. Concordo com você em gênero, número e grau. É muito mais fácil você jogar uma tampa de panela pro ar e tirar algumas fotos e falar que essa tampa de panela tinha o tamanho de 2 micro-ônibus do que você com uma tábua, como muitos dizem que foi feito assim, o que conseguem fazer círculos matematicamente concêntricos, né? Círculos perfeitos entre si, no meio da noite, em poucas horas, sem ninguém ver. Bom. O Luiz Ederson falou que tem um filme muito bom que fala sobre os três do fundo do mar, o Segredo do Abismo. Muito bom esse filme mesmo. Muito bom mesmo. Concordo. O Michael que pergunta, verdade, pessoas têm que ter algo especial para ser abduzido? Não. Não. O Michael que está falando que pessoas com RH negativo que são mais abduzidas. Eu perguntei isso pro David Jacobs também, viu, Michael? Ele falou que independe. Vitor, o Tito falando se eu conheço o Bob Jean na vida real? Não, conheço a história dele. E não acredito.
O Paulo pergunta se eu conheço algo sobre a Operação Prado. Não é prato, não, Paulo. A Amanda aqui, você acredita na data limite? Amanda, é o seguinte, vamos deixar claro aqui de novo. Data limite, gente, é o seguinte. O que o Chico Xavier quis dizer, na minha interpretação, é que se até 2019 nós não nos destruirmos como civilização, nós teremos alcançado um degrau onde a partir daí o contato com seres de outros planetas ou de outros universos ou de outros paralelos, planos, o que quer que seja, poderão ser possíveis ou ocorrerão. Tá? Não quer dizer que em 2019, ponto, no dia 1º de janeiro de 2019, a gente vai ter o contato, não é isso não. Se a gente não se destruir até lá, a gente vai ter alcançado um nível para que isso acontecesse. Ok? Patrícia, Saldanha, Patrícia. Sobre o contato, segundo o relato ali do Jornal Show, em conversa com o ET. O contato depende mais do nosso comportamento do que dos ETs. Patrícia, não sei. Eu acho que quando eles querem abduzir, independe se a gente quer ou não quer, e depende do nosso comportamento. Eu acho. O Arthur falando que o pai dele foi abduzido há muito tempo. Eles se comunicaram com ele telepaticamente. Ele acordou com 3 seres reptilianos ao redor de sua cama. Foi alguns meses depois dele ter sido vítima de um acidente de carro. Foi extremamente significativo, pois, de acordo com ele, o ajudou a achar sua vocação como médico, acupunturista, e a iluminar de pessoas. Ele se recorda de ter visto vários lá na sua infância, no interior, e outro no avião. Eu mesmo já vi 3 em minha varanda em tempos diferentes. Legal, Arthur. Gente, a gente não pode negar que quando você tem um contato, um alienígena, uma nave, um contato de um avistamento, sua vida muda. Tudo muda. Quanto mais significativo esse contato, mais ela vai mudar. Para bom ou para ruim. Aí depende da pessoa. Mariano Cartolano, buenas noches. Tiago, buenas noches, Mariano. Que tal, boca? Começou a picotar, gente, mas acho que é porque... Calma aí, o som sumiu, voltou. Voltou. Eu tava tomando choque. O som já voltou aí, E agora, vocês estão me ouvindo? Agora voltou? Sem o fone voltou? Tá melhor sem o fone? Bom, vamos lá. Voltou com ou sem fone? Bom.
Tá, dá pra me ouvir sem fone? Não, Patrícia, tava com problema. Então, gente, nossa, eu tava tomando choque com esse fone. Sem fone está ok, beleza. Então, o que a gente tá falando? O que tá interferindo, deve ter algum ET interferindo, deve ser meu ETzinho aqui, ó. Isso aqui, ó, deve estar interferindo aí, ó. Meu ETzinho. Ó, que legal, ficou muito melhor. Deixa eu ver quais são as minhas últimas respostas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Márcia perguntando que essas naves sustentadas como Varginha, os companheiros de Grace não tentaram resgatá-los? Márcia, o que dizem é que após o acidente em Varginha, tanto em Varginha quanto em Oslo, teve uma intensa atividade ufológica na região, sim. Tá? Então a gente não sabe se eles vieram para buscá-los, para resgatá-los, mas houve essa intensa atividade, ok? Qual é, Ana Paula? Qual é a sua pergunta, Ana Paula? Deixa eu procurar aqui só Ana Paula Sanches. Olha, manda pra mim de novo, porque eu acho que comeram a sua pergunta aqui também. Manda essa pergunta aqui pra mim de novo, Ana. Ana, pessoas abduzidas voltarem com alguma marca ou sinal no corpo? Ana, sim. Sim, há casos onde pessoas voltam com alguma cicatriz, voltam com alguma marca. Há casos que alguns falam que voltam com chips, mas isso ainda é muito. Ainda não tem muitas evidências para isso, não. Muita gente que eu digo assim, que possa provar essa origem. Mas existe sim. A Cristina perguntando aqui como faço para ver um OVNI. Cristina, bom, você tem duas opções. Ou você ir para um lugar onde há muita incidência ocorrendo naquele momento, por exemplo, ou você ter a sorte de ver. A grande maioria das pessoas teve sorte de ver. Muitos ufólogos nunca viram um objeto, mas eles tiveram, e muita gente que não é ufólogo já viu. Então eu creio que é sorte. Ou você vai num lugar que está tendo um avistamento e você saiba, ou você vai ter que contar com a sua sorte. Não existe lugares muito mais favoráveis a ver isso. Tá? Fala, Juan. O som tá bom, gente, ou tá ruim esse som? Eu não tô ouvindo barulho nenhum aqui. Melhorou agora? Eu tô sem fone, tá bom? No vidro, Beto? É um ETzinho, ó. Vou ver aqui, ó. Ó. Conseguiu ver? Um ETzinho. Você tá falando que também é louco para ver de novo um OVNI. Já viu muitas em Peruíbe. Quem sabe, né, Selma? O Sam perguntou se eu viu o documentário sobre sereias. Sam, vi. É só o documentário, cara. Nada mais. Aquilo não é verdadeiro. Podem ser extraterrestres vivendo no oceano? Podem. Mas não. Aquele documentário não é verdadeiro. Aquelas imagens não são verdadeiras, tá?
Valeu, gente. Gostaram do meu ET, né? Beleza, o som tá bom. Pessoal, estamos terminando o programa. Já são 10h40, a gente tem que trabalhar amanhã ainda é sexta-feira. Então, vamos para o meu sorteio. Eu vou fazer uma pergunta. Presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta. O primeiro que me responder corretamente ganha o meu livro. Esse. O Guia da Tipologia. Fartamente ilustrado, ó. Os desenhos do Chefe Bala Rafael Amorim. A capa do Chefe Bala também. A Lília falando aqui vocês vão falando, eu vou me empolgando aqui. O Juan tá indo para Colares. Juan, um bom lugar para você pesquisar. Pergunta pro pessoal ribeirinho, pergunta pro pessoal da cidade, se eles veem alguma coisa. A Lília falando que a avó dela completaria 100 anos esse ano. Faleceu com 90. Pô, viveu bem. Sempre falava sobre um charuto iluminado sobrevivendo a fazenda onde ela morava, no interior de Minas. Ó. O Zé Adriano perguntando aqui se os americanos têm relações amigáveis com extraterrestres. Mas eu acho que eles não querem relação com ninguém. A verdade é essa. Acho que estão aqui para fazer o que tem que fazer e ir embora. Aí, ó, o Rafa falando que ficou lindo. A Ana Maria falou sobre o curso que foi comentado a Foz, que nesse abril vai acontecer. Ana Naira, o curso está pronto. O livro que foi escrito pelo Tony está sendo revisado. Eu estou fazendo de tudo para que ele ocorra. Vou ser bem sincero com você, estou pegando no pé do Jeová e no pé do Tony para que ele ocorra. Eu acho imprescindível de ter um curso técnico para quem quer pesquisar ufologia. Não é para ser profissão porque não é profissionalizante, mas é um curso técnico para aprender, para dar as técnicas, beleza? Ô Ana, só já todo mundo não sei nem como. Levi, é o cooler. É o cooler. O problema desse Dell aqui é esse cooler. Que ele esquenta demais. Eu tô com ele numa mesa de vidro para não esquentar. Vamos lá. Natalino, você não for sorteado, pode comprar comigo. Entre em contato. Vamos lá, gente. Ó. Valendo o livro. No momento são 57 pessoas participando, hein? Eu vou ler a pergunta. A primeira resposta ganha um livro. A pergunta é... Vou falar bem devagarzinho e mais próximo. Qual foi o Papa que teria tido um encontro com um extraterrestre no Castel Gandolfo em 1961? Qual o nome desse Papa? Primeira pessoa que responder ganha o livro, autografado em casa. Vamos lá. Todo mundo ouviu? Qual o nome do Papa que teria tido um encontro com um ser extraterrestre em 1961 no Castel Gandolfo? Pio XII não. João 23. João 23. Mariano foi o primeiro. A Mara também acertou, só que foi antes do João. O Roberto também. O Roberto botou 22 a 23. Viram? João 23. Papa João 23. O primeiro, gente, me corrijam se eu estiver errado, mas o primeiro a responder corretamente foi o Mariano Cartolano. Mariano Cartolano foi o primeiro
É o Papa Juan 23, João 23. Acertou. Parabéns. Mariano, me manda em PVT ou por e-mail, por chat. Me passa seu endereço, seu completo seu endereço para eu te enviar o livro, beleza? Legal, gente. Vou deixar aqui fixado o comentário do Mariano Cartolano, que ele ganhou o livro. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez. Ô Céu, não fica com medo não, pô. Manda. Você fica com medo de mandar aí, ó, perdeu. Mas tem a próxima oportunidade, não se preocupa não. Vou explicar aqui então. O José perguntou aqui se dá para comprar o livro. José, você tem duas opções. Você pode comprar pelo site da revista UFO. Você compra lá e você pode pagar um cartão de crédito, cartão de débito. Ou você pode comprar comigo através de transferência bancária. O valor do livro é de R$50, o frete incluso, e eu mando autografado para qualquer parte do Brasil e do exterior também, não tem problema. Então, entre em contato comigo em PVT ou em mensagem para a gente, se quiser adquirir o livro e outro livro também, dependendo da tipologia dos OVNIs, tem da tipologia dos extraterrestres, que é da de UFO. Então, quem quiser adquirir qualquer um desses livros autografado, pode entrar em contato comigo que vai receber em casa, o preço já incluso no frete. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo. Ficamos aqui 1h15, 1h20. Eu agradeço a participação de todos. Por favor, compartilhem o vídeo, compartilhem a minha fanpage com todo mundo. Eu quero chegar até o final do ano com 10.000 seguidores na minha fanpage. A gente tem 9.300 e pouco. Então, conto muito com a ajuda de vocês para a gente chegar a isso. Porque, para mim, não é que eu queira aparecer ou me mostrar. Porque quanto mais gente eu atingir com a minha pesquisa ufológica, eu acho melhor. Acho que vai ajudar mais na divulgação do fenômeno. E por isso eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Um abraço a todo mundo, boa quinta, boa sexta, bom final de semana. E em breve teremos mais um programa Sinal Extraterrestre. Tchau, gente, valeu, obrigado.